Graças e paz a você que nos acompanha pelas redes sociais. Graças e paz a você que está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível. E não tem a ver com o poder do microfone. Não tem a ver com você estar. O verdadeiro adorador, ele não depende do instrumental. O verdadeiro adorador não depende dele estar com o microfone ou não. O verdadeiro adorador não se esconde atrás do instrumento. O verdadeiro adorador, o ambiente que ele está é transformado por aquele lugar onde ele chama, onde ele clama. Como diz aquele louvor, aonde ele está, ele clama pela glória do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Os últimos dias da minha vida, eu tenho feito dessa presença graciosa de Deus, aonde quer que eu esteja, eu começo a chorar, eu começo a sentir a presença do Senhor. E eu não estou te dizendo isso porque para te causar emoção, para que você fique feliz na hora. Não, eu estou falando de algo que é o seguinte: eu entrego o meu culto ao Senhor. Eu não preciso e não posso depender de instrumentos, não posso depender de melodias, eu não posso depender de palavras, eu não posso depender de quem prega, eu não posso depender de quem canta, para poder cultuar, para adorar, porque o verdadeiro adorador, seja qual for a circunstância, ele adora, ele eleva o nome do Senhor. Então chegar num culto como esse, é chegar e não se permitir voltar da maneira que você vai voltar. E eu disse para o Ministério de Louvor, que nós faríamos o melhor louvor, como nunca. Porque quando tem uma entrega, Will, quando pode acontecer o que acontecer, mas aquele que tem e que recebe adoração, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. A casa fecha, a glória desce, ao manifestar, você está com dor, você está sentindo ruim, mas quando você sair pelaquela porta, eu declaro essa palavra sobre a tua vida, você não sai do jeito que você chegou, você não vai embora da maneira que você chegou. Não terceirize os teus problemas a ninguém. Coloque na mão do rei. Coloque na mão do rei. Vamos ouvir uma palavra do Senhor? Eu sinto a graça de Deus e eu preciso da graça de Deus para pregar hoje. Se não for ela, eu não ministro, eu não prego. E eu quero compartilhar uma palavra com você muito breve, porque esta palavra ela tem queimado no meu coração. E se essa palavra não queimar no meu coração, se essa palavra não queimar no coração de quem ministra, se os louvores, se a adoração não queimar nos nossos lábios, isso não é adoração, isso não é uma palavra, isso é algo emocionante que no decorrer do dia você abre de qualquer forma, fala porque você tem que falar, prega porque não é assim que funciona. Você é um altar em movimento. Vire para alguém que está perto de você e diga assim: você é um altar em movimento. Você é um altar em movimento. Você é o sacrifício vivo na mão de Deus. Aonde você chega, aonde você vai. Aleluia. No livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Obrigado, viu? Você ficar aí, é muito bom. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Dos versos... Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero ler a partir do verso de número 17. Verso de número 17 de Marcos capítulo 9. Oh, que honra! Rapaz! Aleluia! Ele exaltado, exaltado. Oh, meu Deus, coisa linda! Livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, o verso de número 17. Vou fazer melhor, vamos ler o 14 ao 17. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Verso 16, e perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? Verso 17, e um da multidão, respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. O verso de número
o verso de número 22 diz assim: e muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Hoje à noite eu quero compartilhar algo com você que é bem provável que na sua caminhada cristã você já tenha ouvido essa passagem bíblica, que talvez na sua Bíblia leva um título ou um subtítulo, como o jovem lunático, o jovem possesso. Eu não sei qual é que aparece na sua. Na minha aparece um jovem lunático. Algumas versões vai aparecer de outra forma. Mas o fato é que há uma identificação. Ele é um jovem, já não é mais uma criança. E o fato é que o verso 14 vai dizer: e quando se aproximou dos discípulos, essa pessoa, esse ser, é a pessoa bendita de Jesus. Esse indivíduo é a pessoa de Jesus. Que ele chega e aproxima-se diante dos discípulos, e ele vê que há uma enorme multidão discutindo, debatendo, e ele chega e pergunta: o que é que vocês estão discutindo? E é interessante que, se você observar no texto, ele dirige a pergunta, ele vai falar com os escribas: o que é que vocês discutem com os discípulos? Pois bem, o fato é que há um homem, o verso de número 17 vai dizer que no meio da multidão há um homem que se destaca, e ele diz: mestre, trouxe-te o meu filho, porque ele tem um espírito mudo. E há um diálogo entre esse homem e a pessoa de Jesus. Mas hoje à noite eu quero abordar um assunto com você, que ao decorrer do texto, nós vamos observar que o cenário desse pai, a circunstância desse pai, o momento que ele está vivendo, e que não é pequeno, é uma fase que já vem há muito tempo, causou nele, trouxe nele uma incredulidade. E esta incredulidade se apossou da vida dele. E o fato é que esta incredulidade ocasionada veio trazer que o último suspiro de que uma solução poderia acontecer na sua vida, ele acabou de perdê-la. Porque o texto vai dizer que no meio daquela discussão, ele está no meio, e no meio dessa discussão está o seu filho, junto com ele estão os discípulos que caminhavam com Jesus, que sabia quem era Jesus, e junto com eles estão os escribas. E ele mesmo aponta, dizendo o seguinte: trouxe-te o meu filho, e ele tem um espírito mudo. Só que o fato é que a minha esperança de, ao trazê-lo até os teus discípulos, elas acabaram morrendo, porque eles estão discutindo de que forma, de que maneira e como resolver o meu problema. O fato é que eles estão discutindo com os escribas. E se você puxar na história, e o tempo não me ajuda muito, mas eu vou pincelar, nada mais é do que homens digitadores da lei, que redigitavam as leis, conhecedores, pessoas que manuseavam a lei, as escrituras, e eles pautavam
os seus conhecimentos nos pergaminhos, no Torá, nos estudos, e talvez essa discussão entre eles, e os discípulos estão dizendo, o menino está assim, e o menino é assim, por causa do pecado do pai. O menino é desse jeito, por causa do pecado da mãe. Talvez tenha essa discussão. E aqueles que andaram e andavam com Jesus, sabendo quem era Jesus, sabendo a misericórdia que estava e tinha Jesus, levam-se, deixam-se levar pelaquela conversa fiada, e eles esquecem de quem de fato tem poder para perdoar, tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para transformar. E eu quero nesse momento já te lançar uma palavra sobre a tua vida. Esquece aqueles que estão discutindo ao teu respeito e volte o teu olhar para a pessoa de Jesus. Não é A, não é B, não é C, é o JC que faz a diferença na tua vida. Enquanto você estiver olhando para a falha de um, para o erro do outro, a sua circunstância continuará do mesmo jeito. A ponto de Jesus chegar e dizer, por que vocês estão discutindo? Qual é o teu problema? O que está acontecendo? Bola para frente. Segue o jogo. Avança. Foi isso que esse pai fez. Enquanto eles estão discutindo, então enquanto eles estão se preparando ali, vendo como fazer, olha, os escribas, diz a lei, que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer isso, que o pecado da última geração visita. Enquanto eles estão discutindo, se é pecado ou não, se falhou ou não, aquele pai faz assim, ó. Jesus chega e diz, o que está acontecendo? Olha a atitude do pai, se destaca no meio da multidão. Meu irmão, você está esperando o quê? Para se destacar diante da multidão. Ei, multidão não quer dizer, preste bem atenção, casa lotada, igreja cheia, os melhores cantores, os melhores adoradores, os melhores pregadores. Não são eles que vão resolver o teu problema, é Jesus Cristo. Você está com o teu olhar voltado para o lugar errado. Você está olhando para a direção errada. Entenda que quando Jesus chega, aquele homem rompe a multidão. Era de ti que eu estava aí esperando. Você está esperando algo de alguém. Você está esperando algo de um ministério. Você está esperando algo da denominação. Você está esperando algo de um líder. Não vem deles. São homens limitados. Mas se a tua convicção estiver em Deus, te prepara. Ele vai se mostrar ao teu favor. Rompa a multidão. Aquele pai vai virar para Jesus e vai dizer assim, viu? Eu tenho um garoto. E ele tem um espírito mudo. Que quando toma a vida dele, ele fica mudo. Eu preciso avançar, mas eu gostaria que depois você lesse na sua casa. Eu sei que talvez você já leu. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida para que você entenda que quando você lê, vão vir revelações em cima de revelações. E a tua mente vai se abrir diante daquilo que tem te tornado incrédulo. Porque o que chama atenção é que Jesus começa a pontuar as circunstâncias. Jesus começa a pontuar. Qual foi o momento, em que momento esta incredulidade tomou conta daquele homem? E Jesus, no seu diálogo, ei, preste atenção. Você está conversando com quem? Você está expondo os teus problemas na onde? Ei, irmão, tem hora que dá vontade de você sair. Eu estou falando de mim. Tem hora que dá vontade de você chegar nas redes sociais e rasgar o livro. E falar. E citar. Você está falando com quem? Você está desabafando para quem? Você está expondo a tua vida para quê? Aquele homem sabia com quem ele tinha que falar. Os escribas não vão resolver o meu problema. Muito menos os discípulos, que começaram a olhar para ver se estava tocando direitinho, para ver se estava certinho, se chegou na hora do ensaio. Ei, meu irmão, para quem chegou aqui sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo, ele age no mover, e ele toma, porque é ele quem controla, é ele quem comanda. Pode sair do teu comando, mas do comando dele não sai. Aí Jesus começa a conversar com aquele rapaz, e ele diz, tem um espírito mudo, pega meu filho. Já é um jovem, já não é uma criança. E aí, o verso 18 vai dizendo assim,
O verso 18 diz: e quando esse espírito o apanha, ele despedaça, ele espuma, ele arranja os dentes, ele vai se secando todo, vai se definhando, e os teus discípulos, eles não puderam expulsar, eles não tiveram essa percepção, eles perderam tempo em ficar discutindo como que resolveria o meu problema. E ele respondeu, disse: geração incrédula. Depois eu entro nessa parte: até quando estarei convosco, até quando vós sofrereis? E ele diz assim, olha a palavra de Jesus no verso 19, finalzinho: trazei-me. Jesus continua a conversa, Jesus continua a pontuar as circunstâncias. Aquele homem vai dizer: olha, além desse espírito deixar ele mudo, além desse espírito deixar ele dessa forma, ele lança ele nas pedras, ele joga ele na pedra, ele seca, ele definha, ele fica todo curvado, todo ressecado. E aí o verso 20 diz assim, que o verso 22, o pai identificando outra situação, o pai pontuando circunstância: olha, tem mais. Além disso, esse espírito, no verso 22, tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, faça. Se tu podes, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Pedido de um pai. Aqui está falando do pai, poderia ser a mãe. A figura da mãe não está sendo citada, a Bíblia não cita. Mas eu quero abrir agora uma janela para trazer você para a realidade em poucos minutos. Você já viu nas redes sociais, ou nas plataformas digitais, expectativa versus realidade? Já viu isso ou não? A pessoa pensa de um jeito. Você compra algo não vou falar o nome lá, no Livre, no LX lá. Você imagina uma coisa? Você imagina que vai dar certo, Emerson? É isso que eu comprei, é isso. E quando chega, não é aquilo. O que esse pai estava falando para Jesus é dizer o seguinte: Senhor, o Senhor precisa entender a minha situação. Eu tenho um filho que já é adulto. E a minha expectativa, quando a minha esposa, quando a mãe desse garoto disse que eu seria pai, eu comecei a viajar. Eu comecei a imaginar. Eu brincando de bola com ele. Eu brincando de empinar pipa com ele, jogando bolinha. Eu comecei a imaginar andando com ele na praia, na areia da praia, andando nas águas. Eu comecei a imaginar eu ensinando ele a andar de bicicleta. Eu comecei a imaginar quando a minha esposa disse que eu seria pai, eu levando ele para a escola, para a creche, levando com aquela lancheira. Você vai lembrar, lembra daquela lancheira que você abre? Parece que o cheiro veio hoje na sua memória. Aquele cheiro de plástico novo que a mãe comprava, merenda pra gente. Você sentia o cheiro, você tomava um quisuco e nunca mais o cheiro do quisuco saía daquele negócio. A groselha vermelha que caía naquilo, manchava aquilo e manchava a sua roupa. Eu fiquei imaginando, Senhor, quando a notícia chegou que eu seria pai, eu levando ele para o primário, eu levando ele para o colegial, e ele já está na idade da faculdade. Essa era a expectativa, esse era o sonho que eu tinha, versus realidade. Eu nunca ouvi o som da voz dele, ele é mudo. Tem um espírito que toma a vida dele, e eu não consigo saber se o som da voz dele é grave, ou é suave, é aguda. Eu nunca ouvi ele me chamar de pai. Tem mais. Além disso, eu preciso segurar ele, porque de vez em quando esse espírito toma conta dele e lança ele sobre as águas, lança ele sobre a pedra, e ele se corta, ele se fere. De vez em quando esse espírito toma ele e lança ele sobre as águas, e o texto diz: para destruí-lo, para acabar com ele. De vez em quando joga ele no fogo para queimar. Jesus faz uma pergunta para ele: há quanto tempo? Há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo? E ele vai dizer: desde criança.
Eu não sei há quanto tempo você vem caminhando num estado que está te colocando numa situação de incredulidade. Eu não sei há quanto tempo que você está passando por circunstâncias que esta incredulidade já tomou conta de você. E eu quero te abrir os teus olhos à luz da palavra e dizer: o fato de ser incrédulo e estar incrédulo é diferente. Porque a incredulidade, tem pessoas que é incrédula, não crê, não acredita. Não tem o que você falar, não tem o que você fazer, a não ser que o próprio Deus, como diz a palavra, o querer é dele, o realizar dele, a não ser que o próprio Deus queira que esse entendimento seja aberto. Por isso eu começo a liberar uma palavra sobre a tua vida. Tem pessoas na tua casa que até hoje não entenderam o mover e o poder de Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que o querer do Senhor comece a entrar na tua casa, na tua família, e a mover aqueles que não têm entendido. E o diálogo continua. E Jesus olha para aquele garoto e diz: traz-me aqui. Porque o estado de incredulidade não significa que eu sou de fato um incrédulo. É que a circunstância me tornou incrédulo. Porque eu não tenho mais para quem recorrer. Eu já levei na medicina, eu já levei aos médicos. E o último estágio eu trouxe até os teus discípulos. Mas eles perderam tempo. Perderam tempo para ver quem cantava melhor, quem pregava melhor, quem orava melhor. Eles perderam tempo tentando usar a teologia, a exegese, a hermenêutica. Perderam tempo postando suas fotos nos status. Perderam tempo. Aí Jesus disse: deixa comigo, traz até aqui. Aí ele diz e faz uma palavra tão sensacional para o Senhor. Ele diz assim: se tu podes fazer algo, faça alguma coisa. Jesus dá uma outra carta e diz assim: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Eu quero abrir para você entender que aquele homem não era um incrédulo. Ele estava num estado de incredulidade. Ele nunca foi incrédulo, a ponto de que quando Jesus diz para ele: se tu crê e tudo é possível ao que crê, será feito, ele diz: sim, eu creio. Uma pessoa que ela é totalmente incrédula, ela nunca diria eu creio. Ela nunca falaria eu acredito. Ei, no fundo do teu coração, eu sei que eu estou ministrando, e o cenário que você está enfrentando está vindo na tua mente. Talvez não é um filho, talvez é um casamento. Talvez não é o casamento, talvez são as coisas que estão paradas na justiça há muito tempo e não se manifesta, não libera. Talvez é a salvação de alguém na tua casa, que até hoje você tem clamado e tem dito não vai vir. Se passaram anos, se passaram meses, se passaram dias, se passaram noites, e tudo que eu faço é grudar, é abraçar, e é dizer não desista, continua. Aquele homem vira para Jesus e diz: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Qual é a sua incredulidade? O que te causou essa incredulidade? O que te fez prostrar diante dessa incredulidade? O que tem feito de você, muitas das vezes, a querer desistir, a parar pelo meio do caminho? O que tem feito talvez de você querer jogar a toalha? E eu estou falando aqui, meu irmão, e eu estou falando de algo que não é só, eu estou falando de algo que eu tenho vivido. Porque às vezes a circunstância ela nos pega e tenta nos tornar incrédulo. Porque às vezes você está passando por circunstâncias, você está enfrentando situações, e Deus está te usando para libertar pessoas daquela circunstância, e você mesmo está passando por aquele cenário. Você também está vivendo aquela circunstância, e aí você diz: Deus, foi o tempo dela ser mãe, foi o tempo dele ser pai, e quando vai ser e quando vai ser o meu tempo? Foi o tempo do Senhor abrir aquela porta. E agora? Quando o Senhor vai abrir a minha? Senhor, foi o tempo do Senhor salvar a minha família, a família dele e a minha.
e o meu esposo, e os meus filhos. Quando que o Senhor vai? Ah, Deus, o Senhor curou do câncer, o Senhor restaurou, mas e a minha família, e a minha casa? Circunstâncias te tornam incrédulo. Eu vim pregar hoje à noite aqui, meu irmão, para aqueles, eu não vim pregar para quem está tudo bem, não. Eu vim pregar para aqueles que de vez em quando sai com a lágrima rolando, entra no banheiro escondido e como, Espírito Santo de Deus, e a lágrima rola, desce e diz: ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha incredulidade. Eu acho que eu vou parar, eu não vou aguentar. A culpa é do ministério, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do médico que não investigou, a culpa é de A, de B, de C, de D, a culpa é porque o mercado está assim, a culpa é porque o comércio está assado, e nós vamos terceirizando, e o Espírito Santo hoje à noite me trouxe aqui para te dizer: ei, eu posso mudar a circunstância adversa da tua vida. Se coloca de pé, não tem mais tempo. Se o ministério de louvor quiser chegar, me ajude a encerrar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Quando aquele pai apresenta essa circunstância, Jesus entende tudo, tintim por tintim. E aí Jesus disse: traz ele aqui. E eu preciso ler isso aqui para você entender. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O verso 24 diz que o pai trouxe o menino e, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O verso 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, e dizendo: espírito mudo e surdo. Deixa eu te liberar a segunda palavra. Até agora, para o menino, para o pai do menino, ele era somente um menino mudo. Jesus vê aquilo que eu e você e o homem não pode ver. Além da mudez, esse garoto era o quê? Surdo. Jesus está enxergando aquilo que você não está enxergando. Jesus enxerga aquilo que nós não podemos ver. Sabe por quê? Poderia abrir uma tese, e o Ministério da Saúde fala sobre isso. Nem todo mudo é surdo, e nem todo surdo é mudo. A mudez, Fabiano, ela vem porque o grande problema de eu não ouvir, eu não posso reproduzir som, pastor Oséias, porque eu não aprendi a falar, eu não ouvi, Juliana, e por eu não ouvir, eu não posso reproduzir. Entra no Google depois e dá uma estudada lá, não dá tempo de eu falar aqui. Mas há algumas classes, e o Ministério da Saúde tem batido no pé para que não se use o termo surdo e mudo, porque existe algumas classificações. Mas o fato é que esse garoto não só está mudo, mas ele está surdo. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus está abrindo ouvidos daqueles que precisam ouvir a voz dEle. Deus está movendo e falando com quem precisa ouvir a voz dEle, e levantando recursos ao seu favor. Irmão, pega essa palavra, pelo amor de Deus. Alguém está recebendo essa palavra nessa noite? Ei, Deus está abrindo os ouvidos para que você entenda. E não só os ouvidos, mas você vai falar aquilo que faz tempo que está engasgado na sua garganta, que você não consegue falar. Ou é só eu que faz tempo que não tem? As minhas palavras têm sido de gratidão. Mas há momentos na vida da gente, Diego, que a gente não consegue mais reproduzir os milagres.
A circunstância nos deixou tão incrédulos que a gente passa a olhar como pessoas que não têm mais a graça de Deus, que Deus não se olha, não se volta mais ao nosso favor. E isso é uma mentira de Satanás, isso é um engano do diabo, porque o tempo todo Deus está com as suas mãos preparadas para nos levantar. Prova-me isso, pastor, provo. E já encerro. Quando Jesus, no verso 26, que o menino, que Jesus ora com ele, o verso 26 diz assim: e ele, clamando e agitando-o com violência, vírgula, saiu. Eu quero liberar essa outra palavra sobre a tua vida. É a última vez que você vai viver uma situação de violência na tua vida. Você não entendeu? Eu quero liberar. Foi a última vez que aquele espírito jogou ele por terra. Foi a última vez que aquele espírito operou na vida daquele garoto. É a última vez que você vai derramar as lágrimas sem motivos, a não ser para glorificar e adorar o nome do Senhor. Ei! O texto diz: e agitando com violência, saiu. Ei, foi a última vez. Foi a última vez, é a última vez que pessoas vão usurpar da tua vida, que pessoas vão se aproveitar de você. É a última vez que você vai viver esse cenário de decaída, baixo. Porque o texto vai dizer, preste atenção, pelo amor de Deus. Segura um pouquinho mais baixo, já você solta. Que o Espírito saiu. Será que você pode levantar a sua mão e receber esta palavra? Toda depressão, toda palavra deprimente, tudo aquilo que tem te amarrado, sai agora em nome de Jesus da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus sentimentos, das tuas emoções. Preste atenção, escute isso, ponto e vírgula. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Eu disse aqui que eu vim pregar para pessoas que talvez, quem olha para você, a figura, a fisionomia é de uma pessoa morta. E o morto é uma pessoa sem reação, não reage, não se move, não esboça nada. Ei, foi a última vez que aquela violência tomou conta daquele menino. Foi a última vez que aquele pai viu o seu filho prostrado, caído. Ei, e para quem olhava e achava que ele estava morto, esqueceu que quem estava no meio da multidão era Jesus. Alguém pegou aqui. Ei, no meio dessa muvuca, no meio desse alvoroço, no meio dessa ladainha, dessa conversa fiada, dessa papo furado que estão falando, esqueceram que no meio da multidão está Jesus. E qual é o papel de Jesus? Verso de número 27. Tomando, pelo quê? Pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Ah, pelo amor de Deus, era para você ter dado um brado de vitória. Deus está estendendo a mão e está te tomando, está te levantando, está te dizendo: eu te ergo, eu te coloco de pé, sou eu que te sustento. Toda fisionomia de pessoa morta, destruída, acabada, saia da tua vida. E entenda que a mão de Jesus está te levantando hoje à noite, e está te colocando de pé, e está te dizendo: eu te coloco, eu te ergo, eu te levanto. Avisa os fuxiqueiros, avisa os fofoqueiros, avisa aqueles que ao invés de te colocar para cima, te derruba com as palavras negativas, terceirizando os teus problemas mesmo, dizendo que culpado é fulano, ciclano. Não, avisa eles: eu entendi, e eu estou saindo do meio da multidão, e estou me expondo diante dele, dizendo: mestre, 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 trouxe-te o meu filho, mestre, trouxe
trouxe-te o que me deixava incrédulo, Mestre. O Mestre está aqui hoje à noite. Eu não sei se você sente a necessidade ou o desejo de talvez sair do seu lugar. Eu queria orar com você. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar 1 minuto, saia do seu lugar se essa palavra falou contigo. Saia dessa situação de prostração. Saia. O Mestre manda te dizer: eu te levanto, eu te ergo, eu te coloco de pé. Ora da calabaçuia. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, dá tempo. Os obreiros vão chegar, os pastores vão chegar, nós vamos orar. Oh, meu Deus. Sai do seu lugar. Você que nos acompanha pelas redes sociais, saiba que Deus está te estendendo a mão e está te levantando nessa noite. Está te colocando de pé. Confiamos, pois só Tu és. Pois só Tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Tem gente aí que está pegando. Pega essa visão de que Deus está agindo, Deus está te levantando. Deus está indo lá na tua casa, no teu casamento. Deus está falando com quem precisa falar. Deus está ministrando a quem precisa dessa ministração. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Jesus. Ao Rei. No meio da multidão, diz o texto, preste atenção, que um homem saiu no meio da multidão. Saia do meio da multidão dos faladores, saia do meio da multidão daqueles que quando você apresenta os problemas, ao invés de você ajudar você a enxergar com outro olhar, te afunda para baixo. Saia do meio daqueles que te ajuda a arrumar justificativa para os teus problemas. Saia do meio da multidão e diga: Mestre! E eu libero essa palavra sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que vieram aqui na frente. É a última vez. É a última vez que você sofrerá violências na tua vida. Pois o texto diz que todo aquele semblante de morto, Deus estendeu a mão e disse: levanta. Deus está levantando o teu ministério. Deus está levantando a tua casa. Deus está levantando os teus negócios. Deus está levantando a tua vida espiritual. Deus está te levantando do lugar que você está prostrado e dizendo: eu te ergo, eu te coloco de pé. Volte o teu olhar para Deus. Volte o teu olhar para o Senhor. Os discípulos não têm poder para mudar. Os escribas, os conhecedores da lei não têm autoridade, mas o Rei dos Reis tem. E eu libero esta palavra. Deus está entrando na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua saúde, nos teus negócios, e está erguendo, e eu declaro de maneira profética: hoje toda violência cessa contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Ainda no seu lugar, a glória, a força e o poder.
Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra te encontre. Chega na sua casa, leia ela de novo. Eu tenho certeza que ela vai te revelar mais coisas, porque ela tem me revelado, não dá tempo. Continue te revelando coisas. E entenda. Diga para você mesmo, diga, foi a última vez. Diga aí, foi a última vez. Porque hoje o Espírito Santo do Senhor me colocou de pé. Deus está te colocando de pé. Os teus sonhos, volte a sonhar. Volte às expectativas e creia que elas não serão frustradas, porque quem te levanta é Deus. Continue sonhando com a tua família entrando pelaquela porta, seja domingo de manhã, de quarta, seja no culto dos jovens, mas continue enxergando a tua família passando pelaquela porta e dizendo: hoje eu vim adorar, hoje eu vim cultuar. Oh! Visualize no diagnóstico médico dizendo: vai ser pai, vai ser mãe. Ei, visualize, deslumbre, e eu falo na autoridade do nome de Jesus. Visualize Deus chamando pelo teu nome dizendo: ei, não te coloquei aí à toa. Exerce o teu ministério, exerce o teu chamado, te ponha de prontidão para o serviço, porque é Ele que cuida de você. Estenda suas mãos. Pai de amor e de graça, nós te louvamos essa noite por tudo aquilo que aconteceu no decorrer desta reunião, porque nós cultuamos, te entregamos, te adoramos. O ministério de louvor, os obreiros, os irmãos do áudio, cada um daqueles que participaram, os pastores, os ministros, cada pessoa que veio aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que a tua bênção, a tua graça, que o teu envio de levanta-te esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. E você diga amém. Vai na bênção do Senhor, vai na graça de Cristo, vai na proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.